paz, professores! Nós estamos aqui para mais uma capacitação infantil do mês de dezembro. Nós estaremos tratando nesta aula, a aula de número 11, sobre a queda de Israel e de Judá. Então, para esta aula, nós iremos trazer o versículo base que está no livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 165, aonde diz que grande paz tem quem tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Então, nós iremos conversar com as crianças e explicar para eles que grande paz, o que é a paz? A paz é aquilo que nós sentimos no nosso coração. Então, quando nós obedecemos, nós amamos o que a Bíblia nos ensina e nós fazemos, nós temos grande paz e nós não tropeçamos, nós não erramos. Por quê? Porque quando nós obedecemos tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós fazemos somente o que é certo. Então, para estar ensinando a eles este versículo, nós iremos fazer uma dinâmica que vai ser mais no finalzinho da aula, aonde nós iremos explicar todo o contexto desta aula, tá? Então, professores, é importante nós voltarmos um pouquinho, relembrar o que aconteceu, o porquê que o reino foi dividido. Então, é importante vocês perguntarem para as crianças o que nós vamos aqui, professores, conversar sobre o reino do norte, que é o reino de Israel. Por causa dessa divisão, o povo de Deus teve muitos problemas com seus inimigos e entre eles mesmos. A tribo, o reino do norte, voltando a falar um pouquinho, foi o que mais levou as tribos junto com eles, tá? Então foram 10 tribos que ficaram no reino do norte, que vai pertencer aí, a Israel, tá? Em Israel, a maior preocupação, quem foi que aí foi o rei aí de Israel? Foi quem? Foi Jeroboão. Então, a maior preocupação de Jeroboão era acabar com a identidade cultural daquilo que o povo era acostumado a estar fazendo. Então, o que ele quis acabar? Com a religiosidade. Então, para isso, ele não queria mais que o seu povo se misturasse com o reino do sul. Então, ele construiu vários altares, mas já de início no reinado dele, ele cria 2 bezerros de ouro e coloca em 2 cidades estratégicas. Isso daí está lá em 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 28. Com isso, Jeroboão, ele faz isso daí para quê? Para tentar estabelecer, com que o reino dele fique separado do outro. Então, ele tenta criar essa estratégia. E com isso daí, ele tenta fazer boas relações ali com os vizinhos, E todos eles eram pagãos. Então, é aonde começa a ter, vários altares espalhados nos montes, nas montanhas de Israel. E aí, o que acontece? Eles começam a adorar falsos deuses. E aí eles constroem altares para seus ídolos e assim permitir cultos pagãos e idolatrias no território de Israel. Então, olha lá, Jeroboão, ele já não era uma pessoa confiável, E aí, como ele faz isso daí, lá no Reino do Norte, então o povo todo começa a cair em pecado, porque o povo, eles começam a adorar outros deuses. Ao todo foram 9 dinastias, então teve 9 reis que governaram em Israel. O último rei de Israel foi Oséias. O povo de Israel pecou contra Deus, adorando esses ídolos. Deus enviou profetas
Então, ó, o povo de Israel pecou contra Deus, adorando esses ídolos. Deus, ele fez de tudo para esse povo, para tentar fazer com que o povo se voltasse a ele. Ele enviou profetas, mas o rei e os povos lá de Israel desprezavam tudo aquilo que Deus mandava lá para tentar, né, prevenir e avisar esse povo. Eles desprezavam, eles não aceitavam. Enfim, Deus deixou o inimigo, o rei da Síria, conquistar Israel. Muitos israelitas que moravam em Israel, então olha lá, eles foram levados para muito longe, para a Síria, como prisioneiros. Eles tinham como estratégia de fazer misturas de povos. Então o que eles faziam? Eles levaram uma parte do povo, né, de Israel. Essa parte que foi levada eram as pessoas, vamos dizer assim, que tinham mais dinheiros, que tinham posições, né? Então, os reis, os príncipes, os soldados. Então, assim, essas pessoas que viviam no palácio, todas foram levadas para a Síria. E na cidade ficou aquelas pessoas que eram mais pobres. E com isso, né, o que eles faziam? Eles traziam pessoas de outras terras para ser povoada lá no povo de Israel. E com isso daí, houve então a mistura de povos. E assim eles faziam, né, com que as terras fossem conquistadas e as misturas dos povos fossem feitas. Então, parte de Israel ficou na terra. Então, relembrando, né? Parte do povo de Israel ficou na terra e a outra parte foi levada para cativeiro. O reino de Israel caiu em 722 antes de Cristo. Então, isso daí aconteceu com o reino do norte. Agora nós vamos saber um pouquinho sobre o reino do sul, que é Judá. Então, Judá, com a queda de Israel, havia somente o reino de Judá. Então, ficou somente o reino de Judá. Ezequias era rei nessa época e ele reinou durante 29 anos. Ele adorou a Deus e seguiu os mandamentos dados a Moisés. Houve invasão da Síria e Deus protegeu a cidade de Jerusalém. Houve a invasão da Síria, mas Deus protegeu a cidade de Jerusalém e o povo que o adorou. Então, como o povo tinha sido fiel, eles obedeceram à lei de Deus. Vocês lembram o versículo que é para nós lermos para as nossas crianças? Então, nós vamos explicar para eles depois que o povo de Judá, eles obedeceram a Deus. Então, enquanto eles estavam obedecendo a Deus, Deus os protegeu. Mas o que aconteceu? Quando Ezequias morreu, os dois seguintes reis não obedeceram a Deus. E aí eles permitiram, esses reis, como eles desobedeceram, eles também permitiram que o povo adorasse outros deuses. Eles trouxeram, então, aí, né, eles desobedeceram a lei de Deus, tá? Mas aí vem um próximo rei que foi bom, que foi o rei Josias. Ele agradou a Deus, ele só tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá. Ele combateu a idolatria, ele fez reparação e consertos no templo de Jerusalém. Isso daí está lá em 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 3 a 7. O sacerdote Elquias encontrou o livro da lei de Moisés e entregou ao rei Josias. Então ele reuniu todas as autoridades e leu o livro e decidiram a obedecer às leis e mandamentos do Senhor. Todos os altares que foram erguidos, né, pelos outros reis anteriores foram destruídos. Josias reinou durante 30 anos e serviu a Deus com todo o seu coração. Mas, infelizmente, os reis seguintes se esqueceram de Deus e fizeram muitas coisas erradas que não agradaram a Deus. Então, o povo em Judá
não servia mais a Deus. Eles nem escutaram as palavras do profeta Jeremias e Abacuque, para voltarem a servir a Deus. Por conta da desobediência, Deus permitiu também, né, que o inimigo, o rei Nabucodonosor da Babilônia, conquistasse Judá. Os soldados da Babilônia derrubaram as muralhas de Jerusalém. Então, isso daqui vai ser importante. Então, isso aqui a gente vai conversar com as nossas crianças, tá? Então, quando o rei da Babilônia, eles invadem lá, né, o povo de Judá, a cidade de Jerusalém, o que que eles fazem? Eles derrubam as muralhas, eles tacam fogo no templo e eles tomam todas as riquezas que havia na cidade. Então, tanto no templo como nos palácios, eles levam tudo, tá? Eles tomam tudo para si. E o rei Nabucodonosor deixou os pobres. O reino de Judá caiu em 586 a.C. O profeta Jeremias profetizou. Então, olha lá. Então, mesmo, né, havendo a queda de Judá, o profeta Jeremias, ele profetiza para o povo que não ouve, que eles iriam ser levados cativos, que eles iriam ficar 70 anos em cativeiro lá na Babilônia, mas o povo voltaria a Jerusalém e seria a nação de Deus. Então, o que é que nós vamos trabalhar com as nossas crianças? Nós vamos conversar com eles que esse povo, né, que o povo de Deus, tanto Israel quanto Judá, os dois reinos, eles desobedeceram ao Senhor. Eles fizeram tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, não é? Nós não temos que estar lá no nosso versículo base. Não fala que nós, né, grande paz, que nós que amamos a tua lei, nós que seguimos os teus mandamentos, que fazemos tudo aquilo que é certo, que está na Bíblia, nós não iremos tropeçar. Mas o que aconteceu? O povo de Deus, o que eles fizeram? Eles olharam, eles estavam, né, entre novos povos, eles fizeram tudo aquilo que desagradaram a Deus, porque através dos olhos eles começaram a fazer o quê? No pensamento deles, eles começaram a adorar outros deuses, porque eles ouviram, né, outros tipos de coisas que desagradavam. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, que nós vemos, que nós falamos, que nós pensamos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre nós estamos no caminho de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, para iniciar essa aula, eu usei o louvor, esse daqui, ó. Então, para iniciar a aula, o que eu fiz? Nós lemos, né? Eu li com as crianças esse versículo, aí eu coloquei o louvor, cuidar dos olhinhos no que vê. Eu vou pôr um trechinho para vocês ouvirem. Turma do Cristãozinho. Que é da Turma do Cristãozinho. E aí nós fomos, né, dançando com as crianças. Olha lá. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho que vem. Olha lá. Cuidado, boquinha que fala. Cuidado, boquinha que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha que fala. Cuidado, mãozinha o que pega. Cuidado, mãozinha o que pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha o que pega.
Então eu iniciei a minha aula com esse louvor, nós dançamos, né? E aí eu expliquei sim para as crianças o que aconteceu com o povo de Israel e com o povo de Judá. Que eles eram tementes a Deus, mas infelizmente a idolatria entrou no reino, porque Jeroboão, ele foi um rei mau. E quando nós temos, né, companhias, que nós andamos com pessoas que fazem coisa errada, se nós estamos vendo que a pessoa está fazendo coisa errada, nós estamos ouvindo, nós estamos junto com pessoas que falam palavrões, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, eu acabo falando, fazendo, e isso é errado. Por isso que nós sempre temos que estar com o nosso coração voltado na palavra de Deus, voltado nos ensinamentos do Senhor. Por quê? Se eu tô vendo que o meu amigo tá falando alguma coisa que é errada, na mesma hora o Espírito Santo ele já vai queimar no meu coração e eu vou lembrar. Então eu vou me desviar do caminho errado e vou voltar para o caminho certo. Então assim, ó, eu fiz uma explicação bem rápida com eles, tá? Porque assim, eu quis pegar mais mesmo na dinâmica que nós vamos fazer agora. Na dinâmica que nós vamos fazer, então, após apresentar a música, após nós conversarmos dos conceitos aqui, da visão, né? Do que o olho vê, do que nós ouvimos, do que nós falamos, cuidado com as mãos, com os pés, que é na onde nós caminhamos. Então, tudo isso daí, ó, tem tudo a ver com aquilo, com que o povo de Deus ali, né? Com o povo de Deus ali, que sempre teve tudo de testemunho, tudo aquilo que foi bom, eles fizeram tudo aquilo que foi errado, né? Então é exatamente sobre isso que agora que é a conclusão desta aula. O que eu vou trazer? Olha aqui, ó, eu trouxe uma vela, tá? Uma bexiga com água e uma bexiga normal, tá? Então, essa bexiga com água vai simbolizar as pessoas, nós que andamos nos caminhos do Senhor, nós que amamos a lei de Deus. As pessoas que desobedecem a Deus, vai ser essa bexiga aqui, ó, que ela somente tem ar, tá? E o que acontece? Esta vela aqui que eu vou acender ela, vai ser um mundo. Vai ser tudo aquilo que acontece em nossas vidas, né? Não só no mundo, mas às vezes aquilo que acontece na nossa vida. Porque muitas das vezes nós passamos por aflições, nós conhecemos, né? Talvez algumas pessoas que nos magoam, mas quando nós temos a presença de Deus, ó, não nos acontece nada, nada. Nós podemos até ficar marcados, olha, eu até conversei com isso com as crianças. Nós podemos até ficar marcados, mas não nos acontece nada, porque o Espírito Santo de Deus não permite. Às vezes, né, as marcas são como se fossem cicatrizes, que nos faz lembrar das coisas que muitas vezes acontecem nas nossas vidas, mas que não nos faz mal. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina. Então, nós que somos de Deus, não acontece nada. Então, né, nós vemos que o povo de Judá, enquanto eles serviam a Deus, Deus os protegeu. Deus não permitiu que o rei da Síria fosse lá e fizesse mal para eles. Não, Deus protegeu o povo que era dele. Mas, a partir do momento que o povo de Judá sai da presença de Deus, não faz aquilo que é certo, porque eles não estão mais na presença. Olha lá o que... Tia Fábio assustou. Tá vendo? Nós, quando saímos da presença de Deus, é exatamente assim, né?
nós não aguentamos, nós caímos, nós nos destruímos. Então, por isso que é importante nós sempre estarmos atentos na palavra de Deus, porque quem caminha com Deus não há tropeço, nós não tropeçamos, porque Deus cuida de nós. Então, esta é a aula que eu trouxe para vocês. Isso de Deus.